A graça e a paz, irmãos. Em Marcos capítulo 15, versículo 5, a primeira parte do versículo diz assim: Jesus, porém, não respondeu palavra. Você sabia que tem horas que é melhor ficar quieto? Sabia que tem horas que é melhor não falar nada? Sabia que tem horas que nós perdemos grandes bênçãos de Deus e milagres do Senhor na nossa vida porque a gente não fica quieto? A Bíblia fala sobre Jesus Cristo, momentos antes da sua crucificação, um texto bem chocante, porque fala que o nosso Salvador estava sendo acusado. A Bíblia diz que Pilatos pergunta para ele assim: você não vai responder? Olha quantas coisas essas pessoas estão te acusando. Ele ouviu tantas acusações e aí, mesmo assim, Jesus fica quieto, ele não responde uma palavra. E nós vemos que o Salvador, ele fica em silêncio, sem responder nada diante daquilo que as pessoas estavam atacando, injuriando, afrontando, confrontando ele, sem ele ter feito nada. Nós sabemos disso. Ele podia, sabia que Jesus podia com um olhar lá fazer todos aqueles soldados caírem duros ali, mortos, né? Ele podia ordenasse que fogo caísse do céu, que nem Elias, e matasse todos, mas não. Ele fez o que ninguém esperava, que foi ficar quieto. Ele deixou eles falar. E ficou no poder do silêncio, o mudo Cordeiro de Deus. Há um poder no silêncio também, irmãos. Há um poder no silêncio. Há um silêncio que deixa Deus operar em nós. Por que Jesus não falou nada? Por que ele não se defendeu? Porque ele não respondeu às acusações? Porque ele sabia que estava dentro dos planos de Deus. Ele sabia que estava dentro da vontade de Deus. E ele estava deixando Deus concluir a obra, concluir aquilo que já havia começado, a chegar ao final, ao ponto final, ao clímax da história de Jesus Cristo. Talvez se Jesus respondesse palavras, podia neutralizar todo o plano, todo o propósito de Deus. E isso me fez pensar: quantas vezes será que a minha vida pode ter saído do rumo por eu não ter me controlado, por eu ter falado no momento que eu não devia, por não ter controlado as minhas palavras ou a minha boca, sabe? Eu fiquei pensando como Jesus quieto ali. É difícil, nós sabemos, é verdade, né? Quando alguém nos acusa, ou quando alguém fala alguma coisa que nós sabemos que não é verdade, principalmente no caso de Jesus, muitas mentiras eles estavam falando, ele não era nada daquilo. Imagina você ouvir diversas acusações, te falarem tantas coisas que você sabe que não fez. Isso fere a sua dignidade, fere a sua moral, fere o seu ego, sabe? E nós, como humanos, queremos reagir, queremos brigar, queremos nos defender, queremos falar, queremos reivindicar, mas há horas que é necessário ficar em silêncio, porque o silêncio, quando nós paramos ali, Jesus usou o poder do silêncio. Mas o silêncio foi tão importante, eu quero dizer para você, porque aquele silêncio de Jesus, ele não impediu que os planos de Deus se cumprissem. Se Jesus abrisse a sua boca para reclamar, se ele abrisse a sua boca para reivindicar, para se defender, ele poderia parar com os planos de Deus. Se ele começasse a reivindicar ali, né? Se ele quisesse usar isso, acontece conosco. Nós oramos, nós apresentamos a Deus a nossa vida, nós buscamos a Deus e Deus está trabalhando, Deus está agindo na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, sabe? Ele está agindo no nosso interior, mas muitas vezes nós não sabemos a hora que tem hora que devemos guardar o silêncio, tem horas que precisamos só deixar Deus agir, concluir
concluir os planos de Deus em nós. Mas às vezes a gente quer parar os planos de Deus porque nós queremos interferir, queremos reivindicar, sabe? Queremos colocar os nossos próprios recursos de sabedoria, nós queremos fazer as nossas próprias previsões e dizendo que tal coisa vai acontecer, tal coisa vai acontecer. Nós não somos Deus, queremos já, sabe, assumir aquilo que deveria ser o lugar de Deus. Nós precisamos deixar que Deus seja a nossa provisão, que Ele haja e que Ele responda às afrontas, às acusações. Nós precisamos ficar somente na nossa posição, firmes em Deus, mantendo a nossa fé firmada em Cristo, na sua palavra, como Jesus fez. Ele estava lá em pé, na sua posição, como filho de Deus, E isso não fez com que os planos parassem ou que a ação de Deus parasse. Não, Deus estava agindo sim, em tudo. Agora eu quero perguntar para você, quantas vezes você acha que pode ter perdido a intervenção de Deus porque você quis resolver as coisas do seu próprio jeito, da sua própria força? Quantas vezes você mesmo quis ser seu próprio advogado, quis ser sua própria defesa, quis usar os seus próprios argumentos? Às vezes nós fazemos isso com Deus, às vezes nós fazemos isso, não esperamos Deus agir, não esperamos Deus trabalhar, sabe? Nós temos um problema na nossa empresa e oramos para Deus agir, e aí temos que aguardar em silêncio e deixar Deus trabalhar. Mas não, nós queremos interferir, queremos questionar com as pessoas, queremos dizer que fulano que é culpado, que outro que fez errado, queremos achar argumento, e quando nós erramos, nós tentamos nos justificar. Nós não damos espaço para Deus trabalhar, não damos espaço para Deus agir, falamos demais, coisas sem pensar. Isso acontece nos nossos relacionamentos, acontece na nossa família. E eu quero orar para que Deus hoje nos dê esse poder de guardarmos silêncio na hora que devemos. E saiba que o Espírito Santo que vive em você, ele sempre te alerta os momentos em que você deve ficar em silêncio. Ele sempre nos alerta, falando no nosso coração, diante disso que você está ouvindo, diante disso que você está escutando, diante disso que as pessoas estão fazendo. Ele sempre fala no íntimo, lá no nosso íntimo, falando assim, ó, melhor você ficar quieto, não responde nada agora, não faça nada, não se precipita, né? Então Deus, ele sempre nos ensina. E eu quero orar. Espírito Santo, ó Pai, nos ajude a sermos como Jesus, que possamos saber qual é o nosso lugar em Cristo. Nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus, mas muitas vezes nós não sabemos guardar o silêncio. Jesus, no momento mais crítico, ó Pai, no momento que estava sendo confrontado, no momento, Senhor, que as pessoas estavam acusando, Senhor, era um momento, Senhor, que ele poderia ter se revoltado, ter brigado, ter questionado, mas ele entendeu que ele estava no centro da vontade, de que tudo aquilo ia passar, porque Deus era o seu juiz, Deus estava agindo, Deus estava por trás de todas as situações. E eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, que tem enfrentado problemas no seu trabalho, na sua família, que muitas vezes questiona demais, fala demais, não pensa nas coisas que diz, acaba se precipitando, e quando vê, já causou muitos problemas, muitos estragos. Meu Pai, eu quero orar para que o Senhor, ó Pai, enche essa pessoa com a tua presença, com o teu Espírito Santo, e gere essa mansidão, gere, Senhor, esse fruto do Espírito, para que possamos ser a imagem e a semelhança de Jesus, que sabemos que nós temos um Pai que cuida de nós, e não importa a situação, o Senhor nos livrará no final de todas elas, mas que também possamos guardar a nossa boca e, como Jesus, não responder diante das afrontas, não responder, Senhor, mas permanecer firmados em Deus e na sua palavra, em nome de Jesus.